Pessoal, estamos aqui com um especialista sobre o tema coronavírus. Eu vou passar a palavra para o professor Rômulo. Ele vai se apresentar e falar um pouquinho para vocês sobre temas que vocês deveriam ter bastante conhecimento. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo convite também. Eu acho que é fundamental nesse período que a gente está vivendo de surto a gente poder discutir de maneira responsável esses assuntos e para isso é fundamental que a gente tenha acesso de fato ao conhecimento que tem sido divulgado a respeito. Então, trazendo um pouco para vocês acerca desse tema, falando um pouco mais do vírus, da doença que ele causa, uma coisa que eu acho interessante mencionar já de início, porque o coronavírus, ou o termo coronavírus, o uso dessa expressão, ele é muito novo, ele é muito recente para muita gente. Mas os coronavírus, eles são conhecidos já da humanidade há bastante tempo. Os coronavírus foram descritos pela primeira vez lá na década de 30, finalzinho da década de 30. Então tem pelo menos 70, 80 anos que a gente conhece os coronavírus. Eles são uma família grande, a gente tem centenas de vírus que são classificados como coronavírus na natureza. Eles são principalmente os coronavírus que infectam, né, as vias respiratórias, o pulmão, nariz, traqueia, garganta. Eles são geralmente vírus que também são encontrados em regiões da natureza, em morcegos, em outros animais, por exemplo. Só para dar um exemplo, a gente tem, por exemplo, dois dos vírus que mais causam resfriado comum são coronavírus. Então, eles já estão difundidos na humanidade há bastante tempo. O que acontece algumas vezes, e que aconteceu no caso desse coronavírus que a gente está enfrentando novo, né, o SARS-CoV-2, é que a gente tinha um vírus capaz de infectar vias aéreas, capaz de infectar o trato respiratório em morcegos. E por eventos naturais, esse vírus ele adaptou e ganhou a habilidade de infectar humanos. Isso não é novo. Algumas pessoas, alguns pesquisadores têm discutido como isso aconteceu. A gente tem como exemplo já da história, que é importante, que foi que muita gente fez no início do surto. A gente tem o primeiro surto de SARS, porque esse vírus a gente chama de SARS-CoV-2, porque a gente tem um, que foi um surto que aconteceu mais ou menos na mesma região, por um outro coronavírus. E a gente tem também o MERS, que foi um surto de um outro coronavírus que aconteceu no Oriente Médio. E o que a gente sabe é que ambos esses vírus vieram de morcegos, mas eles não entraram direto em humanos. Então, eles têm um intermediário animal. Muito provavelmente, esse coronavírus também teve um intermediário animal novo, mas a gente ainda não sabe qual é. No caso do coronavírus, o primeiro SARS, o intermediário foi a civeta, que é um felino doméstico que tem na região da China, naquela província. E no caso da MERS, o intermediário é o dromedário, que é utilizado para transporte, que é utilizado para criação, e que, inclusive, a OMS tem um problema específico com a MERS porque eles nunca conseguiram restringir a criação de dromedários no Oriente Médio. Então, esporadicamente, a gente tem casos da MERS acontecendo ainda. Mas, então, só para apresentar um pouco do contexto histórico do vírus, que eu acho importante, porque você pode entender muito do que está acontecendo agora se você olhar para esses surtos passados com vírus que são semelhantes, mas, apesar deles serem semelhantes, eles não são totalmente iguais. Eles têm particularidades, eles têm coisas específicas entre eles. Então, só para pontuar também, SARS-CoV-2 foi a nomenclatura que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, adotou para chamar o vírus, e a doença que ele causa é chamada de Covid-19. Algumas pessoas têm chamado Covid do vírus, ou SARS, a doença, mas são nomenclaturas diferentes, a gente está se referindo a coisas diferentes. Então, a Covid é a doença associada à infecção por coronavírus. Ela tem o nome de Covid-19 porque o surto começou em 2019 na província de Hubei, na província de Wuhan, desculpa, na cidade de Hubei. E ela saiu da China e ganhou prevalência mundial logo no início do ano. O que esse vírus faz que facilitou a dispersão dele? Primeiro, ele tem uma letalidade relativamente mais baixa do que outros coronavírus. Só para colocar em termos de comparação do que a doença faz, do que a doença causa, a maioria das pessoas que vai ser infectada, ela vai ser infectada, vai ter sintomas como sintomas de outras infecções respiratórias simples.
Então, você vai ter febre, catarro, tosse, espirro, você vai ter falta de ar, mas essa doença é uma doença que a gente chama de autolimitada ou autolimitante. Depois de um certo período de tempo, o seu corpo vence a doença sozinho. No Brasil, a gente tem uma série de doenças que são classificadas como autolimitantes. Zika é considerado autolimitante, chikungunya, dengue, por exemplo, são doenças autolimitantes. Por quê? Para muitos indivíduos, a gente não precisa de intervenção médica direta para lidar com a infecção. A grande questão é que existe uma janela de indivíduos para os quais essa doença ela pode evoluir para complicações. Assim como na dengue a gente tem a antiga dengue hemorrágica, que agora a gente chama de dengue grave, para a zika você tem microcefalia, para a chikungunya você tem comprometimento de décadas de função motora, né, da capacidade locomotora do indivíduo. Para a Covid-19, uma janela de indivíduos que atualmente está de 15% a 20% dos indivíduos vai requerer atenções especiais e, em alguns casos, suporte à vida, ou seja, internação em UTI, hospitalização, porque ele vai desenvolver complicações associadas à doença. Então, a maioria dos indivíduos vai ter, de fato, sintomas simples, mas pelo menos um sexto ou um quinto dos indivíduos vai precisar de hospitalização. O que acontece quando o indivíduo... em que situação o indivíduo precisa de hospitalização? Quando a doença chega em um estágio em que a manifestação dela é muito semelhante à de uma pneumonia. Então, nesses casos, a gente tem, além dos sintomas clássicos dessas infecções respiratórias, né, a febre, a tosse, o espirro, você vai ter também acúmulo de líquido no pulmão, porque você acaba infectando as células do pulmão, os pneumócitos, e durante essa infecção a gente causa uma resposta inflamatória, a gente causa uma inflamação no pulmão. Essa inflamação ela acaba trazendo células da imunidade, ou macrófagos, neutrófilos, tem uma série de células que são associadas a respostas inflamatórias que causam inflamação, e isso faz com que o pulmão comece a acumular líquido. O acúmulo de líquido no pulmão faz com que a capacidade respiratória do indivíduo diminua. É daí que vem o sintoma que muita gente que foi hospitalizado fala, de respirar e não conseguir. Da pessoa tentar puxar o máximo de ar que ela consegue e parece que ela está sendo sufocada porque ela não consegue perceber que está respirando. Então, esse acúmulo de líquido, né, esse edema no pulmão, ele acaba favorecendo esse sintoma, isso requer hospitalização e a intervenção. Infelizmente, para uma janela específica dessas pessoas, mesmo com hospitalização e suporte à vida, isso não é suficiente, a pessoa pode vir a óbito por uma série de sintomas. Um deles, o principal, é de que o vírus ele consegue exacerbar, ele consegue transportar essa resposta inflamatória, essa inflamação que ele causa, para outras partes do corpo. Então, você consegue achar inflamação como consequência da Covid no cérebro, no músculo, no coração, e isso é o que causa óbito. Atualmente, o coronavírus ele tem uma janela de óbito que vai de 3% a quase 4% nos indivíduos infectados. Se a gente olhar no Brasil, essa janela de óbito dos infectados por Covid está em torno de 5,1%, é um pouco mais alta, mas ela provavelmente é mais alta porque a gente tem uma subnotificação de casos. A gente não está conseguindo eficientemente testar a quantidade de indivíduos que a gente deveria durante o período. Então, com isso, a gente tem menos testes, mas a gente ainda consegue detectar os óbitos porque as pessoas têm que ser hospitalizadas. Então, isso faz com que as estatísticas aumentem. Só em comparação, a SARS original ela levava a óbito em torno de 10% dos indivíduos infectados, e a MERS, que é do Oriente Médio, leva em torno de 30%, 35% a óbito dos indivíduos infectados. Então, a Covid-19, ela de fato causa um pouco menos de óbito, só que ela, por exemplo, causa muito mais óbito do que a gripe. A gente teve muito comparativo com gripe, com surto de H1N1, quando a gente foi discutir as políticas, discutir as ações que a gente ia fazer no combate. E uma coisa interessante é que a gripe ela leva a óbito em torno de 0,14% das pessoas, 0,15%. Então, 3% de óbito da Covid-19 são quase 30 vezes mais em taxa do que a gripe originalmente leva. Além disso, é importante a gente ressaltar, então, o que o vírus faz no pulmão, ou o que é esse vírus, e por que a gente não tem estratégias eficientes para lidar com esse vírus ainda. Esse coronavírus, assim como os outros coronavírus também, eles têm uma estrutura bem simples. Eles são muito pequenos,
e eles são compostos basicamente de 3 coisas: gordura, uma camada de gordura, proteínas, que servem como chaves, que ficam por fora do vírus, e que ele basicamente usa essas proteínas como guias dentro do pulmão para ele poder achar as células que ele tem que infectar. Porque se ele não encontrar essas células, ele não consegue produzir uma infecção eficiente. Além da gordura e das proteínas que ele usa como chave para identificar, ele também carrega dentro dessa capa uma cópia do genoma dele. Assim como a gente tem o nosso DNA, o vírus também tem uma cópia do genoma dele, que no caso a gente chama de RNA, e uma vez que ele encontra, através dessas proteínas, uma célula que ele pode infectar, ele entra, se desfaz e leva a célula a produzir cópias desse genoma, desse gene que ele está carregando, sem que a célula perceba. A célula pensa que ela está copiando coisas que são dela. Pensa que ela está fazendo processos biológicos naturais para a manutenção do seu sistema, quando na verdade ela começa a fazer cópias indiscriminadas do vírus. Com isso, o vírus ele consegue, dentro das células, montar espécies de fábricas virais, é o termo que a gente usa, e ele consegue subverter uma célula, convencer uma célula inteira a produzir basicamente só vírus em uma questão de algumas horas. Ao final disso, os vírus saem da célula e a célula morre, que é o que a gente chama de lise, ou ciclo lítico. Com isso, se a infecção ela for exacerbada, se ela não for controlada no início, você vai ter a destruição dos tecidos pulmonares. E isso é uma das consequências da resposta inflamatória exacerbada no corpo. Agora, por que a gente não tem mecanismos eficientes ainda de prevenção, ou como a gente pode lidar com mecanismos eficientes de prevenção? A gente sabe que viroses respiratórias elas têm um potencial muito grande de causar surtos grandes na humanidade, mais até do que outros tipos de vírus. Vírus hemorrágicos, se a gente pensar como o ebola, por exemplo. Qual é a diferença? A gente tem um surto de ebola na Nigéria, 3 anos atrás. Qual é a grande diferença se a gente for comparar essas coisas? O ebola é um vírus que infecta também muito facilmente outros indivíduos, mas ele é um vírus que tem uma letalidade muito elevada. Então, a Covid-19 mata 3%. Ebola leva 95% das pessoas a óbito. Então, geralmente, a gente consegue isolar regiões que têm surtos de viroses que são muito letais mais rápido, porque a gente consegue rastrear como a doença está circulando baseado nos óbitos. Só que o coronavírus ele se espalha mais rápido do que ele leva a óbito. Então, a preocupação principal não é uma letalidade elevada, é o espalhamento elevado. Estima-se que uma pessoa infectada ela possa transmitir o vírus para até 2,3, 2,4 pessoas por dia, enquanto ela está em fase de produção de vírus. Então, isso significa que a cada 2, 3 dias, num país que está tendo surto, numa região que está tendo surto, o número de casos dobra. Com isso, a gente acaba expondo uma fatia muito maior da população ao vírus, e aí sim a gente consegue ter um número elevado de óbitos de maneira indesejada, porque a gente tem muitos indivíduos infectados. A gente não tem tratamentos eficientes ainda, porque a gente precisa ter cuidado na manipulação desse vírus, desse agente patogênico. Como ele é transmissível pelo ar, você precisa de uma série de cuidados, uma série de autorizações para pesquisar esse vírus. Não é simples. Existem 4 categorias para se estudar um vírus, né? 4 categorias de segurança que você precisa ter para trabalhar com o vírus. E cada vírus é classificado de 1 a 4, sendo um muito pouco patogênico e 4 altamente patogênico, com potencial de criar novos surtos se sair do ambiente do laboratório. Então, por exemplo, vírus que não causam doenças em humanos, eles são geralmente de classe 1. Vírus que causam doenças em humanos, que podem ser espalhados, transmitidos por contato e que são muito letais, como o ebola, são classe 4. O coronavírus, o novo coronavírus, ele é classe 3. A maior parte dos laboratórios de pesquisa no mundo, eles são classe 2. Que dá um nível de proteção adequado para você pesquisar alguns vírus, mas não todos. Por exemplo, dengue, zika, chikungunya em território nacional são todos classe 2, então a maioria dos laboratórios pode trabalhar com esses vírus. Apesar disso, o novo coronavírus, sendo classe 3, você tem a restrição de local de pesquisa. Então a gente tem já uma redução na maquinaria, no potencial de indivíduos, de pesquisadores que podem prospectar novas drogas, estudar novos aspectos da doença, porque a gente tem a limitação de local.
Segundo, porque a gente está, nesse momento, ainda tentando adaptar políticas com relação ao diagnóstico do vírus e entendendo melhor como é a janela de propagação da doença. Então, você tem indivíduos que são infectados que vão levar de 2 a 14 dias para manifestar sintomas. Essa janela é muito grande. A gente ainda não conseguiu discriminar exatamente qual é o período mais crítico para espalhamento do vírus, para disseminação do vírus, apesar da gente saber que ele pode ser disseminado nesse período inteiro. Então, uma coisa que a gente pode tentar fazer, que é o que muitos países estão tentando fazer de fato, e que é interessante para combater o vírus nesse contexto, é a gente estudar drogas que já existem, que já são usadas para alguma coisa, e tentar aplicar elas para esse surto, ao invés de pesquisar novas drogas do zero. Isso é o que a gente chama de reposicionamento, ou reposicionamento de fármaco. Para o coronavírus, a gente tinha até pouco tempo atrás o SARS e a MERS, que eram os vírus viroses respiratórias graves da família dos coronavírus que a gente podia estudar, só que eles também têm essa limitação de local, porque eles também são considerados classe 3. Então, a gente ainda tem tido muitos pesquisadores tentando buscar novas aproximações para a gente poder ampliar a janela de pesquisa desse vírus. E ainda tem muitas lacunas que a gente precisa responder. Por exemplo, a gente não sabe, de fato, ainda qual foi o organismo intermediário entre o morcego e o homem. No início, a gente pensou-se que fosse o pangolim, porque o pangolim é um animal silvestre que tem contato com o morcego, também é consumido pelo ser humano, mas nenhum dos estudos feitos até agora apontou o pangolim como possibilidade. O pessoal já descarta outros animais também, como cobra, como porcos. Então, a gente ainda não consegue responder isso. Isso é importante para a gente entender como o vírus pode variar, pode mutar, para a gente entender o que está acontecendo na infecção. É importante dizer também, como ele é um vírus são relativamente simples, eles não são muito resistentes a estímulos físicos, a estímulos químicos. É por isso que uma das melhores maneiras da gente combater é usando álcool ou lavando a mão, porque essas duas abordagens elas conseguem degradar a capa de gordura que o vírus tem, que eu mencionei no início, e sem ela o vírus perde totalmente sua infecciosidade. Isso também descarta para a gente hipóteses de tipo, o vírus foi adquirido através do consumo de carne preparada, porque quando você ferve alguma substância, você ferve material, você também elimina os vírus que estão presentes ali. Outras coisas que são importantes. O vírus ele não é adquirido quando você tem contato com ele com a sua mão ou com a sua pele. O vírus ele é adquirido quando você tem contato com alguma região de mucosa, ou seja, nariz, interior da boca, principalmente regiões da entrada das vias aéreas. Então, o maior problema, que são as recomendações das agências de saúde no combate à infecção, é o fato de você higienizar a mão antes e depois de fazer atividades onde você pode tocar em superfícies que estão contaminadas. O problema não é você adquirir o vírus pela mão, é você adquirir o vírus e com as suas mãos manusear a sua face. Esse vírus, as proteínas do vírus, né, que identificam as células que vão infectar, elas identificam um conjunto bem específico de células humanas. São as células que possuem um receptor chamado enzima conversora de angiotensina 2. Esse receptor está presente só em regiões específicas do nosso corpo. Então, ele não é produzido no nosso corpo todo. Você vai encontrar essas células que têm esse receptor principalmente no pulmão, no coração, e você tem alguns poucos outros tecidos que têm essa enzima também, mas não tem grande quantidade. Então, é por isso que esse vírus infecta preferencialmente vias pulmonares, e você tem também indivíduos que são cardíacos como grupos de risco. Falando um pouco mais sobre grupos de risco, a gente tem uma relação muito cinza ainda sobre quais são as predisposições de cada um dos grupos de risco, a suscetibilidade à hospitalização e ao óbito na infecção por coronavírus. Mas o que a gente sabe é, principalmente, os idosos, porque eles têm imunidade debilitada, e indivíduos que naturalmente também têm imunidade debilitada ou fazem algum tratamento imunossupressor, são mais acometidos dos quadros graves da infecção por coronavírus do que outros indivíduos. Um grupo chinês demonstrou que a severidade está associada principalmente a duas coisas.
a quantidade de vírus que você tem no seu corpo, ou seja, indivíduos que produzem mais vírus durante a infecção tendem a ter quadros mais graves da doença, e também a contagem de leucócitos, ou seja, quando a sua imunidade, as células da sua imunidade estão num número reduzido, você também tende a ter manifestações mais graves da doença. Indivíduos cardíacos são o segundo grupo com maior risco. Para idosos imunocomprometidos, o risco a óbito está em torno de 15% a 20%, idosos com mais de 70 a 75 anos. Para indivíduos cardíacos, essa taxa está entre 10% a 15%. Então, é bem maior do que a média geral de 3% de óbito que a gente tem. Essas são, assim, as considerações principais que a gente tem para fazer. Existem muitas coisas que a gente tem que descobrir ainda. A gente precisa ter, caminhando junto, né, abordagens eficientes na clínica para tratar os indivíduos, mas a gente também precisa que isso caminhe junto com os cientistas que estão tentando desenvolver o tratamento e com os cientistas que estão tentando entender os aspectos da doença. Porque são duas janelas diferentes. A gente tem grupos de pessoas reposicionando fármacos e grupos de pessoas que estão basicamente modelando como essa doença funciona ainda para tentar entender quais são esses aspectos. Eu acredito que, muito provavelmente, a gente deve ter, dentro de alguns meses, já em fases mais adiantadas, vacinas e tratamentos que possam ser amplamente distribuídos. A gente ainda não tem nenhum com eficácia totalmente comprovada em humanos. A gente tem alguns tratamentos que estão tentando ser derivados de outras infecções virais, porque alguns vírus eles compartilham coisas semelhantes. Mas a gente não tem nenhum prognóstico assertivo ainda, nada muito assertivo com relação a isso. É relativamente novo. E eu acredito que, bem, seja isso. Eu estou tentando pensar agora, oficialmente. Acho que foi, assim, muito esclarecedor, porque eu acho que todos os pontos que estão amplamente sendo divulgados, você trouxe aqui com embasamento técnico e teórico perfeito, de fácil entendimento, que era o nosso objetivo. O nosso fluxo de aula tem uma pessoa que é um farmaco, então ele explica também um pouquinho qual que é essa metodologia. Também tem uma pessoa que estava explicando para mim o R0, enfim. Isso é muito importante, sim. Como que ele estuda e como é difícil prever também, uma vez que você não tem uma curva, né, que é histórica, que faça sentido. E eu acho que a sua visão ela foi extremamente precisa. E aí eu queria fazer nem uma pergunta, mas queria deixar aberto aqui um espaço. A gente está falando com pessoas, né? A gente vai dar essa aula, essa pílula para pessoas que têm pretensão de um cargo político, né? Então elas têm vontade de ser vereadores, prefeitos, deputados, né? E eu queria que, se você pudesse dar uma mensagem para elas, qual essa mensagem seria, assim, totalmente dentro do seu viés técnico e muito bem embasado. Fico muito feliz pelo seu comentário, assim, fico muito feliz pelas pessoas que estão, de fato, buscando uma fonte de conhecimento adequada para seguir a carreira. E algo que sempre me tocou muito é que a gente, enquanto indivíduos da sociedade, seja como representantes, seja como componentes, cidadãos, a gente precisa caminhar junto. Não tem como a gente tomar nenhuma medida que seja eficiente se a gente não tiver integrando todas as partes necessárias. O povo brasileiro ele é um povo que tem um potencial muito bom, muito grande para pesquisa, para produção de conhecimento, para descobertas científicas desde o passado, desde Oswaldo Cruz, Vital Brasil até hoje, assim. É impressionante. Em todos os lugares, eu estou agora aqui nos Estados Unidos nesse momento, em todos os lugares que eu fui, que eu participei, que tinham brasileiros, os brasileiros eram bastante elogiados no meio científico pelo esforço, pela dedicação, pelo brilhantismo, pela capacidade de entender um problema, de raciocinar uma solução. E eu acho que isso é algo que a gente não só pode, como a gente deve usar também dentro do Brasil. E é fundamental que a gente tenha
a gente possa contar com os nossos representantes para isso. Eu fiz meu mestrado, terminei meu mestrado em 2014, e eu lembro que em 2014, em 2016, eu entrei em 2014, e quando eu entrei em 2014, eu tive uma disciplina chamada Viroses Emergentes na UFRJ, e a gente já em 2014 discutiu a possibilidade, há 6 anos atrás, de um surto de nível global de uma virose respiratória. Isso não era segredo, isso não era uma teoria da conspiração, a gente já tinha modelos sólidos que apontavam para isso. Mas, por mais que os cientistas tivessem chegado a esse conhecimento e tivessem fazendo monitoramento disso, desenvolver ações eficientes para o combate não dependiam só dos cientistas. Dependem dos representantes de modo geral. Então, ter a possibilidade de integrar o conhecimento ao poder público, às iniciativas públicas, seja o SUS, seja o Ministério de Ciência e Tecnologia, sejam as políticas sociais, economia, é fundamental para que a gente faça um manejo adequado desses cenários. Como eu gosto de falar, quando eu estou geralmente explicando o que está acontecendo com o surto de coronavírus, a gente tem que pensar que pandemias são situações atípicas. Toda vez que você for lidar com pandemias ao longo da história, a maior parte das vezes as soluções mais adequadas para a pandemia, elas contrariam o senso comum e muitas das vezes elas contrariam o modus operandi de um determinado grupo. Então, de fato, a gente precisa, em cenários de pandemia, a gente precisa mobilizar igualmente poder público e iniciativa privada. A gente precisa mobilizar os cientistas e mobilizar os leigos. Você vai precisar investir em crescimento econômico, mas também precisa discutir estratégias eficientes para financiar ou suprir setores que não podem parar ou que vão parar por força do hábito. Não dá para a gente olhar uma pandemia como a gente olharia um outro cenário, como eu posso dizer, aparentemente normal, um cenário de crise. Porque essas pandemias, esses grandes surtos, eles não só matam pessoas, mas eles forçam as pessoas a mudarem seus estilos de vida. Todas as grandes pandemias que a humanidade enfrentou, elas mudaram a maneira como a sociedade funcionava de maneira drástica depois da recuperação, depois do final dessa pandemia. Então, a gente precisa ter essa percepção. Eu queria novamente agradecer a janela de oportunidade, queria deixar essa mensagem. Então, valorizem a ciência, valorizem os profissionais da saúde que estão na linha de frente, os enfermeiros e os médicos, os epidemiologistas. Essas são as pessoas que vêm sendo preparadas há décadas na formação para lidar com esses momentos. Assim. Eu nunca esperei que chegasse o dia em que eu, de fato, precisaria, com tanta força, com tanta vontade, defender tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, porque eu estudei epidemias, infecções virais a minha vida toda. Então, para se tornar de suma importância, é sinal de que tem muita gente sofrendo. Mas, se existem profissionais que são competentes nessa hora, são, de fato, os cientistas, os profissionais de saúde, as pessoas que estão, de fato, envolvidas nisso. Então... Muito obrigada. Acho que, além da mensagem técnica, foi uma mensagem inspiradora e de esperança. Então, acho que também fica aqui um agradecimento nosso por tanto estudo, por tanto esforço. Obrigado. E obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. Foi uma honra conduzir essa conversa. Que bom. Para mim foi um prazer também. Se precisar, pode contar com a gente. Legal. Obrigada, professor. A gente vai se falando. Um beijão. Tudo bem. Beijo, tchau.